Olá, pessoal. Nós estamos mais uma vez aqui, alegres, felizes e agradecidos a Deus por essa oportunidade de poder aqui compartilhar da palavra de Deus com vocês, amigos, irmãos em Cristo, amigos visitantes, em qualquer lugar que você esteja acessando esse material. Nós somos da Igreja Batista Central de Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Sou Jairo de Souza Peixoto e quero compartilhar com vocês acerca do que estamos estudando nesta classe, que é Parábolas de Jesus. E desta feita estaremos estudando a terceira lição, o joio e a rede. Antes de adentrarmos no estudo propriamente dito, quero convidar você a orarmos, pedindo a direção de Deus para esse nosso encontro aqui. Senhor Deus e Pai, nós queremos te suplicar nesta hora que o Senhor nos dê da tua inspiração, nos dê da tua instrução acerca das coisas que vamos ler na tua palavra, para também bem aplicarmos nas nossas vidas. Nós glorificamos ao Senhor por tua graça, por tua bondade para conosco. Nós te agradecemos os dias que temos passado na tua presença. Queremos te suplicar ainda, ó Pai, nesses tempos de pandemia, por quantos estão acometidos da doença, da Covid-19, outras enfermidades também, as famílias que acompanham esses enfermos, especialmente os domésticos da fé, nossos irmãos em Cristo, e também te lembramos daqueles que perderam seus entes queridos, Senhor Deus, nessa jornada que, iniciada em março, ó Pai, tem acometido não somente nosso estado, nossa cidade, assim como o nosso país e todo o mundo. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, na descoberta da vacina e na sua boa aplicação. Abençoa os nossos governantes para que, desinteressados das suas vontades próprias, possam aquecer em seus corações aquilo que tão somente venha do Senhor para o nosso bem-estar. Nós assim oramos ao Senhor agradecidos. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Bem, vamos avançando aqui no nosso estudo bíblico. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse o texto que se encontra em Mateus capítulo 13. E lá nós estaremos lendo o texto básico, que está em Mateus 13, dos versículos 24 a 30, que fala a respeito da parábola do joio e do trigo, assim como também Mateus 13, de 36 a 43, explicação dessa parábola, e Mateus 13, de 47 a 50, a parábola da rede. Nós vamos compartilhar aqui algumas telas para nós melhor termos o entendimento e o acompanhamento da lição de hoje. Pedimos então a você que mantenha o texto bíblico aberto ou aí acessado, para que você possa então estar conosco, compartilhando e entendendo acerca do que esse texto nos fala. O alvo da lição de hoje é ver a realidade da existência do mal e do bem, assim como o conflito constante entre seguir a Deus ou ao diabo. Ao fim dessa lição, devemos ser capazes de compreender a existência do mal e do bem, entendendo as figuras propostas pela parábola. Refletir sobre o julgamento que haverá ao final para todos nós. Criar o sentimento de compaixão das ou por pessoas sem Jesus Cristo. Viver uma vida digna e reta diante de Deus e não se deixar influenciar pelo modo de vida dos ímpios, assim como pregar o Evangelho expondo a proposta de novidade que Cristo nos oferece. Esse, então, deve ser nosso entendimento quando estivermos concluídas a lição de hoje.
Texto básico, Mateus 13, ele inicia versículo 24, onde diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O segundo texto: despedindo Jesus a multidão, foi para sua casa. E chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. O terceiro texto, que fala sobre ainda o joio, né, continua dizendo: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro, a gente queria fazer um destaque para o que o texto nos chama a atenção, de que quando Jesus estava ali falando às pessoas, estava diante de multidão ou multidões. João 13, 36. Despedindo as multidões. Né? Então, nós temos aí, Jesus estava falando às multidões. E o que essa multidão queria? Então, veja bem, temos aí duas imagens que são grupos que podem ser chamados de multidões. A primeira imagem da esquerda, ela retrata, melhor dizendo, pessoas que, na sua maioria, estão com trajes de trabalho, trajes executivos, né? E alguns outros numa posição de esperamos que vai acontecer, outros perguntando: e agora? E por aí adiante, né? Essas outras imagens aqui, essa outra imagem aqui à direita, já retratando o tempo de hoje, né, da pandemia, da Covid-19, num local provavelmente asiático. Pessoas com bagagem esperando talvez embarcações, aeronaves, né, ônibus, e olhando para telas ou algo que esteja ali chamando a atenção no alto. Qual o interesse dessas pessoas? Qual o interesse de cada um deles? Qual o interesse comum deles? O que estas pessoas querem? O que elas procuram? Temos aí à esquerda uma aglomeração de pessoas, provavelmente à noite, e aqui à direita uma reunião que aparenta ser uma reunião de um grupo de pastores e líderes batistas. Então, nós temos pessoas agrupadas, aglomeradas, multidões com interesses comuns ou não. Objetivos são individualizados ou individualizáveis ou não. Por que as multidões seguiam Jesus? Porque as pessoas se reúnem, né? Se aglomeram em multidões. Nós temos exemplos de jogos de futebol ou, né, eventos
esportivos, desportivos, em que há multidões, né, se aglomerando, se ajuntando. O objetivo ali, obviamente, é assistir, participar, torcer. Nós temos aglomerações e multidões em eventos religiosos, marchas, cruzadas. Nós temos shows artísticos e em cada uma dessas situações, as multidões, as pessoas guardam ali em si motivos e razões pessoais para ali estarem, assim como razões e motivos comuns. Eles estão ali juntos, assim como nós vamos à igreja e nos formamos em grupos ou nos aglomeramos, nos juntamos aos outros, e dependendo do número, pode ser considerado uma multidão. Naquele tempo de Jesus, nós podemos pensar que multidão tem um conceito diferente do que é hoje para nós multidão. As pessoas e as quantidades eram proporcionalmente diferentes, mas o texto nos diz que eram multidões ou multidão. Muitas pessoas para o tempo que se considera no texto. Então vamos lá. Por que as multidões seguiam Jesus? Então vamos lá. Queriam, né? Vamos escolher aqui, né? Você pode escolher uma ou várias alternativas que julgar correto ou que julgar corretas. Primeiro, queriam ouvir sua mensagem, e a mensagem de Jesus. 2, ouviram dizer e vieram conferir sobre os milagres que ele fazia. 3, sabiam que ele tinha poderes e traziam a eles suas necessidades. 4, mesmo sem necessidades extremas, queriam receber bênçãos. Tinham fome e sede, mas nem sabiam de quê. Queriam experimentar para saber se era ou não um impostor. Não havia outra alternativa para lhes dar comida, alento ou esperança. Então, nós temos aqui prováveis motivos pelas quais as pessoas se amotinavam, né? Amotinavam, se aglomeravam, formavam motins, muitas pessoas, grupos, multidões em volta de Jesus ou atrás de Jesus, em torno de Jesus. E algumas dessas razões nós podemos reconhecer também nos dias de hoje, quando as pessoas se juntam, havendo interesses comuns ou não. É muito provável que, quando nós nos juntamos a uma multidão, nós temos o nosso interesse particular, individual, assim como temos também um interesse comum. Quando eu vou ao estádio assistir o meu time jogar futebol, eu quero ali torcer, ajudar e me alegrar também no momento da vitória. E não quero ficar triste pela derrota, porque eu não quero a derrota, não desejo a derrota. Mas também posso ter uma razão de estar me congraçando com amigos, estar encontrando com pessoas que eu gosto, de estar partilhando ali daquele momento, mesmo que o jogo não seja interessante, mesmo que a razão principal não seja muito forte e a razão secundária ocupe o lugar da razão principal. Então, pode acontecer das pessoas irem porque os outros estão indo. Eu vou porque fulano também vai, né? Isso também pode acontecer. Vamos ver outras situações para explicar. Razões para as pessoas procurarem Jesus. Queriam tirar proveito dos seus poderes. Tinham alguma certeza de que ele poderia curar seus enfermos. Ouviram dizer que ele poderia alimentar as pessoas. Queriam a bênção de Deus, mas não necessariamente a bênção. Alguma semelhança com as pessoas dos dias de hoje, que lotam templos, estádios, marchas? Pois é, vamos ver. Grande parte da multidão que seguia Jesus não se interessava pelo que ele falava. Tá? Jesus também usava as parábolas para se dirigir aos que realmente queriam aprender dele
sempre deixando a necessidade de entenderem o que ele falava, continuando a ouvi-lo mais vezes ou se informando com seus discípulos. A ideia do quero mais, né? Como é que vai continuar, né, essa história, ou como ele vai explicar essa história. Os ensinos de Jesus nessas parábolas apontam para a realidade do reino de Deus entre nós, assim como para o dia do juízo, segundo a vinda de Cristo. As parábolas elas eram citações, alegorias, ilustrações muito simples, ao mesmo tempo profundas. Nós podemos dizer isso hoje, diferente daqueles que na sua época ouviam. Nós temos o conforto hoje, né, de ter recursos que nos explicam muitas das parábolas, nos explicam o texto bíblico, nós temos comentários bíblicos, nós temos os teólogos que estão estudando aí há muito tempo esses textos para clarear-nos as ideias. Então, para nós hoje, é muito mais simples, muito mais fácil dizer que a parábola era fácil, que era simples. Provavelmente estivéssemos, na época de Jesus, com a mesma dificuldade de visualizar, entender, interpretar o que Jesus dizia. Jesus falava coisas simples em relação à forma, em relação à linguagem, mas falava coisas profundas. E as parábolas que nós vamos ver hoje, que é a parábola que acabamos de ler, os textos bíblicos, a parábola do joio, ela segue uma linguagem, uma expressão conhecida daquelas pessoas, porque eram agricultores na sua maioria. Assim como a parábola da rede também atende a maioria dos discípulos do corpo de Jesus, que eram pescadores. Então, eram linguagens, ou eram uma linguagem corrente em termos de reconhecer aqueles elementos de ilustração. Vamos para frente um pouquinho para a gente, então, entender. Olha só, qual é a proposta agora? Vamos ao cinema? Que tal, né? Dependendo do horário que você está assistindo, né? Pode ser adequado você assistir um filmezinho agora, mas para nós que estamos na maioria aqui no domingo pela manhã, não é essa a ideia, não. Claro que não. Mas temos alguns vídeos que nos ajudarão a entender. O primeiro vídeo vai falar acerca do joio. O segundo e o terceiro vão falar como se pesca com rede. Bom, então, por favor, acompanhe-nos nesses vídeos com muita atenção para você, então, entender o que nós pretendemos compartilhar acerca desses elementos. Azevém é uma planta anual pertencente à família da poáceas, ou seja, do arroz e do milho. Usualmente cresce nas mesmas zonas produtoras de trigo e é considerada uma erva daninha desse cultivo. A semelhança entre essas duas plantas é tão grande que em algumas regiões costuma-se denominar o joio como falso trigo. Ela pode ser venenosa por abrigar um fungo chamado ergote. Uma pequena quantidade de joio colhida e processada junto ao trigo pode comprometer a qualidade do produto obtido. Portanto, vem daí a famosa expressão: é preciso separar o joio do trigo, um ditado popular. Ela cresce até 1 metro de altura. Suas inflorescências na espiga e grãos são de cor violeta. O joio, quando maduro, é mais alto e, portanto, pode ser facilmente separado do trigo. Alguns fatos e curiosidades sobre o joio. Ela é hospedeira do fungo ergot, Claviceps purpurea, que contém uma série de substâncias nocivas, coletivamente chamada de alcaloides, de cravagem do centeio. Ela possui 3 efeitos principais, que são contrações uterinas, que podem levar ao aborto, impedir o fluxo de sangue, chegar nas extremidades de mãos e pés. 1/3 dos alcaloides é um parente próximo do LSD, que provoca fortes alucinações em algumas pessoas. O fungo presente nele no passado foi responsável por milhares de mortes.
pela ingestão acidental de pão contaminado, inclusive os que serviam de hóstias. A planta e a necessidade de separá-la do trigo é referenciada na Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, na parábola que diz sobre as pessoas boas e as más. Ok, vamos para o segundo vídeo. Nem todo o vídeo vai ser exposto, porque é muito grande. Parte dele já vai dar para entender. Pessoal, vivo aqui da prainha, mais um dia histórico hoje. Olha só o tamanho da malha de tainha que eles acabaram de cercar aí, ó. Muito peixe mesmo. Pessoal, ao vivo da prainha aí, registrando um dos maiores secos até hoje feito aqui no Farol de Santa Marta, em toda a história aí. Muito peixe mesmo. Uma malha aí para 20 mil quilos para fora. É peixe em toda a volta da rede, ó. O peixe que não acaba mais, mamãe. Olha isso, olha isso. Ah, a rede inteirinha tem peixe também. Seco Olha da isso, rede, olha seco da isso. praia. É muito peixe. Chega a arrepiar. Chega a arrepiar, então, olha aí. Coisa linda de se ver. Eu sei que é coisa linda de se ver. Coisa linda mais se ver mesmo é não tá na praça aí, tocando aí. Vai, vai. E vamos para o terceiro vídeo. Esse vai passar completo. Para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar! Não podemos, estamos transportando. Já chega, é o bastante. É o bastante. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens. Então, nós vimos aí 3 vídeos, né? O primeiro falando sobre o joio, as suas propriedades, né? Algumas até nocivas à saúde, e a sua forma de crescimento, de cultivo, né? E a possibilidade também de separação. Agora nós vamos prosseguir lá nas nossas lâminas, saindo do cinema, né? As parábolas como Jesus as contou. A parábola do joio é descrita com mais detalhes por Jesus, bem criativo, especificando cada personagem e elemento desta parábola. Fazendeiro, servos, inimigo que semeou o joio, a época em que o joio é semeado, reação dos servos, orientação do dono da casa aos servos, aos ceifeiros. Na parábola da rede, Jesus foi econômico nos detalhes, apenas pescadores que lançam uma rede ao mar e apanham peixes de todos os tipos. Ao fazerem o balanço da pescaria, recolhem os peixes bons dos cestos e jogam fora os peixes impróprios para o consumo.
Então, a do joio, Jesus é criativo, especifica os personagens, descreve bem os elementos e a forma do cultivo e colheita. E na segunda, da rede, Jesus é econômico nos detalhes, mas ressalta os resultados. Ilustrações de verdades espirituais, né? Então, como Jesus contou essa parábola? A ilustração do joio e do trigo era uma linguagem bem própria e compreensível daquele público. Que público? Multidão. Perceba que Jesus fala a parábola para todos, porém, a explicação que é dada é no seu ambiente mais restrito com os discípulos. A ilustração da pesca, em razão da maioria dos discípulos serem pescadores, tinha uma boa aceitação e compreensão deles. O fato de separarem os peixes bons e ruins refere-se à instrução alimentar que consta de Levítico capítulo 11, versículos 9 e 10. Nesse texto, nós temos uma orientação que é copiada pelo Torá, né? Ou retratada no Torá. E ela fala acerca da forma como deveria então ser. Vou ler aqui. Levítico 11, 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todos os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todos os que não têm barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Então, já era ali o critério pelo qual havia a separação dos peixes. Explicação das parábolas. Nós temos as duas parábolas, né? Joio no campo, ou a parábola do joio. Ele já dá lá naquele texto que nós lemos. Jesus é o semeador, o campo é o mundo, a boa semente é a representação dos filhos de Deus, o joio é a representação dos filhos de Satanás, ou do maligno, o inimigo é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos, ou o dia do juízo, ou a segunda vinda de Jesus Cristo. E os ceifeiros são os anjos. Note-se que não são os homens, eu e você, cristãos comuns, que vamos separar o joio do trigo. Isso é muito importante. Parábola da pesca. Esse texto nós não colocamos lá no início, colocamos aqui, que está registrado em Mateus capítulo 13 também, lá nos versículos 47 a 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. As interpretações das parábolas são narrativas metafóricas, ou seja, usam metáforas, que são comparações ou ilustrações, destinadas ao contexto e destino das pessoas. Nas duas parábolas, Jesus fala da presença de ímpios. São parábolas que tratam da escatologia, ou seja, estudo dos acontecimentos dos últimos dias ou segunda vinda de Cristo, especialmente registrado no livro de Apocalipse e também Daniel, que são considerados livros escatológicos. A difícil tarefa de lançar os maus na fornalha ou separar os maus será dos anjos. Então, veja bem, eu queria destacar com você essa função da separação. Tanto no caso do joio quanto no caso da pesca, não é dado a nós, cristãos, não é dado a pastores, não é dado a líderes, não é dado a nenhum outro ser que não seja o próprio Cristo determinar o momento da separação. E também não é dado a nós a separação em si. Eu vou separar o joio do trigo, eu vou separar quem é crente e quem não é crente aqui nessa comunidade, nessa igreja. Não, não é isso.
isso vai ser dado aos anjos. Até porque o texto aqui e o contexto não estão falando da parte disciplinar da igreja. Não tratam de comissão de membros. Não trata de nenhuma outra situação. Está falando daqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. É uma outra situação diferente do que nós estamos acostumados. A disciplina na igreja deve ser exercida nos moldes que a Bíblia nos ensina, mas ela não é determinante quanto à perda ou à salvação. O que determina isso é o próprio Deus. Não somos nós os homens. Nós vamos agir, vamos disciplinar, vamos ser orientados, ou num dado momento, sentindo que eu não estou colaborando com a igreja no meu testemunho, eu vou pedir o meu desligamento, vou sair. Ou então, dependendo da visão da igreja, eu vou ser acompanhado por uma comissão, por um pastor, por um conselheiro, para eu restabelecer as minhas condições de vida espiritual e condições de membro da igreja. Ou eu vou passar por um tempo sabático, seja qual for a forma de trabalho. Isto não se comunica com esse texto. Esse texto trata-se salvos e não salvos. Ele fala lá do último momento. Lá quando eu vou estar na presença de Deus, na presença de Jesus como juiz, no julgamento, e é uma visão escatológica da nossa visão, da nossa vida cristã. Na segunda vinda de Jesus, ou nas últimas coisas antes da sua vinda. Verdades bíblicas. Jesus não ensina nessas parábolas uma excessiva permissão ao pecado ou intromissão do diabo em sua obra redentora. Não. Jesus ensina que até mesmo para esta seleção, colheita ou separação, há um tempo apropriado e pessoas destinadas por ele para tal tarefa, desafio. Jesus nos livra de uma tarefa árdua, provavelmente impossível a nós, assim como ressalta o valor do trabalho dos anjos, quando da sua segunda vinda. Deus é o Senhor do tempo, especialmente dos últimos dias, uma prerrogativa intransferível. Juízo final, texto de Mateus capítulo 25, 21 a 23, vai nos ajudar a entender isso. Diz assim: E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também os que tinham recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom servo, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Seria muito bom para alguns de nós, se não para todos, deixar de falar deste tema. Mas ele é real e há de acontecer. Ou seja, haverá um juízo final. Não podemos fugir disso. Naquele dia, Jesus voltará agora não mais como mediador do nosso advogado, mas sim como o justo juiz. Será um dia triste para muitos, de alegria para outros. No dizer bíblico, ali haverá choro e ranger de dentes. E eu queria destacar algumas situações aqui. Primeiro, esse momento do juízo final, ele, para todos nós, vai ser real e verdadeiro. Se nós estivermos vivos, vai ser de uma maneira. Se estivermos mortos, será de uma maneira, mas ele vai acontecer para todos. Todos. Não tem como nós escaparmos dessa vinda de Jesus como um juiz. Então, a nós cabe pregar o Evangelho, testemunhar da palavra de Deus, mantermos firmes e fiéis a nossa confissão e o nosso arrependimento e o nosso testemunho. Continuando. Conflito inevitável. O bem e o mal coexistem e são achados juntos. No seio da igreja, isso não é diferente. É possível a nós, em cada situação ou atividade da igreja, afirmar quem são o trigo e o peixe bons. Aqui, ainda que muitos irmãos podem nos inspirar a tal afirmação, não temos esta autoridade bíblica.
Estamos falando dentro do contexto da parábola. Não estamos falando de outra situação. Você pode, num dado momento, dizer de um irmão, afirmar de uma irmã, olha, essa é uma pessoa abençoada, que abençoa as outras pessoas, temos muita alegria em conviver com ela, é uma pessoa que me inspira, uma pessoa que me ajuda na minha vida cristã. Você não está contradizendo esse texto. Você pode dizer isso. Agora, você não pode dizer acerca do que diz a parábola quanto ao juízo final. Que esse é trigo e esse é joio. Isso não é dado a nós e não temos autoridade da Bíblia ou na Bíblia para asseverar assim. Em Mateus 22, 10 a 14, vemos um bom exemplo da nossa incapacidade de reconhecer o que não é cristão ou é infiltrado, posto que é uma atribuição do próprio Cristo. Então, Mateus 22, eu vou só lembrar para você, né? Certamente você vai poder recorrer ao texto, e para que a gente não exagere aqui no nosso tempo de transmissão, ele fala assim, é a parábola das bodas, ok? Que o Senhor convida pessoas ilustres, né? Com bastante antecedência, com toda a pompa, e elas não vão, as pessoas não comparecem. E depois ele vai e chama outras pessoas que são pessoas desvalidas, pessoas desprezíveis ou desprezadas pela sociedade, mas entra ali um que não tinha as vestes que eram indicadas para aquela ocasião. Então, ele é um infiltrado. Mas quem faz o reconhecimento é o Senhor, é o dono da festa, simbolizando o próprio Cristo, né? Então, nós temos aqui um texto que ele fala assim, para não ninar pecadores dormentes, dizer-se a todas as pessoas batizadas que elas nasceram de novo, que possuem o Espírito de Deus, que são santas e são membros do corpo de Cristo, à luz de parábolas como estas, é inconcebível. O texto está no livro Meditações no Evangelho de Mateus, de G.C. Riley. Então, ele está falando sobre estas parábolas. Não podemos, à luz dessas parábolas, fazer tais afirmações. Aplicações práticas. Primeiro, paciência e perseverança. A tarefa de separar cristãos de não cristãos no seio da igreja não é nossa. A nós é impossível erradicar o mal no mundo ou do mundo. Não temos essa condição, esse poder. Precisamos aprender a esperar a ação de Deus quando Ele quiser separar o que julgar que deve ser separado. Prudência e vigilância deve ser o lema de todo crente em Cristo. Veja Mateus 10, 16. O que diz o texto de Mateus 10, 16? Você também pode acessar aí, ou pode ver na sua Bíblia com bastante calma, porque você pode até pausar o vídeo para poder fazer essa pesquisa. Diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Então, prudência e vigilância. Como diz no popular, né? Eu sou crente, mas não sou bobo. Mas isso não deve ser um tom jocoso nem pejorativo. Aqui a ideia é quanto ao seu aspecto espiritual. Não se deixe levar por heresias. Ainda que elas sejam muito agradáveis aos nossos ouvidos, se elas não condizem com o texto bíblico, elas não devem ser aceitas ou abençoadas por nós. Contra o mal, seja prudente e atento. Examine a palavra de Deus. Aqui, ler com atenção, eu grifei. Por quê? Porque nós temos muitas práticas de leitura da Bíblia, no sentido de meditação, a prática da leitura da Bíblia também como devocional, a prática da leitura da Bíblia como um método de leitura, né? Leitura em um ano, leitura em tanto tempo, mas nós não podemos nos desfazer da leitura de estudo, leitura de meditação, leitura de compreensão
com uma pesquisa paralela, olhando o texto, olhando o dicionário, olhando o contexto, vendo o significado das coisas que estão citadas no texto bíblico, para uma melhor compreensão. Se nós não pudermos fazer tudo isso, certamente o Espírito Santo deve ser chamado na nossa oração para nos ajudar, e ele vai nos ajudar. Há muitas pessoas que são iletradas, pessoas que até são analfabetas, mas que leem a Bíblia. Tenho e guardo com muito carinho a irmã Maria das Chagas, lá na minha cidade, no bairro onde eu nasci, eu cresci. Ela não sabia ler, mas ela lia a Bíblia. Um óculos muito ruinzinho, muito fraquinho, com toda a dificuldade, ela lia a Bíblia. Quando a gente ia visitar, ela já era idosa, e antes de nós sairmos, ela falou assim: espera um pouquinho, eu vou ler para vocês um texto da Bíblia. Ela lia o que ela tinha estudado naquele dia. Isso faz efeito. Tem um grande significado e tem um grande produto na nossa vida espiritual. Mas ler por ler, não. Ler para completar o quadrinho, não. Ler tão somente para aprender o termo, né, linguístico, o termo gramatical, tem o seu resultado dentro desse contexto de estudo gramatical, de estudo da língua portuguesa, mas no sentido espiritual nós precisamos ler com atenção o texto bíblico para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. E, indo para o encerramento, mãos à obra. Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. A nossa parte nesse ministério com Cristo é tão somente proclamar. Nem converter podemos, pois também não é nossa tarefa. Então, vai lá, nós precisamos converter o cunhado, precisamos converter minha sogra, converter meu filho. Não, você não tem essa tarefa, eu também não tenho essa atribuição, não temos esse poder. Isso cabe ao Espírito Santo. Tem a capacidade e a atribuição dada por Deus para convencer da justiça, do juízo e do pecado. Isso é dado ao Espírito Santo. Então, proclame, ore e vigie. Concluindo, as parábolas do joio e da rede destacam a realidade do juízo final. Joio, trigo, peixes bons, peixes ruins, vão conviver juntos até que Deus queira ou a segunda vinda de Cristo. Proclamar é a tarefa que nos cabe, pedindo a Deus para que o trigo seja forte para ajudar o joio a virar trigo, e o peixe ruim se tornar peixe bom, pela graça e misericórdia divinas. Porque pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. As parábolas foram ditas aos discípulos e às pessoas daquela época, mas nos servem perfeitamente hoje. E, por fim, um texto que nos traz na conclusão de Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Eu queria ainda acrescentar a essa conclusão o texto bíblico que fala em 1 João, capítulo 2, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, nosso Deus, nosso Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos essa possibilidade para o joio e para o peixe ruim. Só não haverá mais oportunidade quando Jesus, já voltando, já chegar aqui como o nosso juiz. Por enquanto, ele está mediando, está intercedendo ao Pai junto com o Espírito Santo em nosso favor. Ele é nosso advogado. Que Deus possa, então, nos ajudar a entender, a compreender a palavra desta lição, desses ensinamentos tão ricos. Vamos orar mais uma vez? Quero te convidar, aonde você estiver, fechar os olhos um pouco. É uma prática que nós temos, não há nada de misterioso, né, especial, é apenas para você não se distrair com as coisas que estão à sua volta e você se voltar para
aquilo que o Espírito Santo pode lhe falar agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta lição, por esta oportunidade de aprender e entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Ajuda-nos a compreender ainda mais, a entender melhor a Tua palavra, a viver e testemunhar do Teu Evangelho. Os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares possam ser levados a Jesus Cristo, para que, entendendo esta mensagem, o aceitem como Senhor e Salvador pessoal. Ajuda-nos, Senhor Deus, a testemunhar. Ó Pai, muito obrigado pela lição deste dia. Nós assim oramos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia, uma semana, um mês abençoado e que na sua casa, na sua família, possa reinar a bênção do Senhor. Nós somos da Igreja Batista Central de Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Jairo de Souza Peixoto, meu nome, e fico feliz em poder compartilhar e também aprender da palavra de Deus com vocês. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.